Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. E aí, pessoal, a gente vai começar esse nosso giro aqui da onde a gente parou, né, no último programa. Parou sem trocadilho, né? Já que, aí, claro, nessa altura do campeonato, a maioria de vocês já deve saber, o navio Ever Given desencalhou do canal de Suez, foi desencalhado, né, melhor dizendo, na madrugada do dia 28 para o dia 29 de março. Tá? Ou seja, aí já tem 10 dias disso. Quem acompanha o Xadrez Herbal no Twitter, eu compartilhei ali quase na hora, porém no podcast a gente acaba repercutindo só agora, né? Mas desencalhou, foi retirado, seguiu viagem, porém só no dia 3 de abril, tá, que a fila começou a ser zerada. Tá? Você tinha 422 navios na fila. A operação de zerar essa fila foi bastante acelerada para permitir o trânsito, né, de ida e vinda dos navios. E aí, no último dia 3 de abril, né, no final de semana passada, no último fim de semana, ainda faltavam 61 navios que esperavam que atravessassem todos no dia 4 de abril, então normalizando o tráfego no canal. E aproveitando, no programa passado, né, na explicação do encalhe, eu falei do vento, né, o Khamsin. Só que eu esqueci, e a nossa querida Ana Kay fez a correção, né, que a pronúncia é Khamsin, né? O KH tem um som, né, mais ram, né, um som mais rasgado, então fica a correção da pronúncia. Ainda no Egito, a gente teve uma notícia, no último dia 3 também, do desfile, né, do cortejo de 22 múmias de reis e rainhas do Egito, né, que foram do Museu do Cairo ao novo Museu Nacional da Civilização Egípcia. E esse assunto eu queria comentar um pouco do ponto de vista da política e do ponto de vista também um pouco da política, da diplomacia, da identidade cultural, do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista museológico, né, como especialista do ramo, eu não tenho capacidade para comentar, porém, mais importante do que ter a capacidade é saber quem tem, né? Nesse caso, estou falando, obviamente, da nossa querida Márcia Jamile, do canal Arqueologia pelo Mundo, né, lá no YouTube. Acompanhem o canal dela, o perfil dela no Twitter. Ela tem produzido muita coisa sobre esse desfile. Mas o que tem de interessante, né? É claro que para a maioria de nós brasileiros, né, você falar de múmias egípcias e tal, sempre vai ser uma coisa, né, uma coisa mais de curiosidade, né, meio filmes de Indiana Jones, né, alguma coisa assim, ou às vezes uma excentricidade, né, então o filme A Múmia, né, por exemplo, então sempre vai ser um assunto muito mais de cultura pop, um assunto muito mais de entretenimento, curiosidade. Porém, é interessante a gente colocar as coisas em perspectiva do Egito. Por quê? Né? O nosso primeiro convidado aqui no programa, lá em 2015, foi um arqueólogo, né, o Guilherme Mongeló, doutor Guilherme Mongeló, que eu e o Matias chamamos de gaúcho. Né? Porque o doutor Guilherme Mongeló, se a gente contasse tudo que a gente sabe sobre ele, brincadeiras à parte, ele é nosso amigo, né, um grande amigo, um cara sensacional. E naquela ocasião a gente comentou um pouco de como a arqueologia ela está ligada à identidade nacional e ao discurso político de alguns países, né? E talvez os exemplos, né, alguns dos exemplos mais marcantes
são México, Grécia, Israel e Egito. Por quê? Né? E por que esse desfile, né, dessas múmias, desses tesouros arqueológicos, é muito interessante da gente olhar no Egito? Porque, obviamente, resumindo bem, né, nós temos um Fronteiras duplo sobre a história do Egito, para quem quiser ouvir. Recomendo que ouça, inclusive, é um dos programas que eu acho que a gente fez ficou mais legais, né, porque é duplo. O Egito contemporâneo, a República Árabe do Egito, ela é fundada em 1952. Né? Ela inicia em 1952 com a Revolução Egípcia do Nasser, que derruba a monarquia, que era vista, né, era basicamente ali um fantoche dos interesses britânicos, e você tem a ascensão no nasserismo, né, com uma visão de uma república secular desenvolvimentista. E o que acontece? Né? Nesse período do pós-Segunda Guerra Mundial, como a gente já comentou aqui várias vezes, né, esse período da descolonização, é quando você tem independência de vários novos países, né, dezenas de países. Em 1945, quando a ONU é fundada com 50 países. Hoje ela tem 200, né, arredondando. Então, você tem essa onda de novos países, de países que estão declarando a independência dos seus antigos impérios coloniais, seja por acordos, seja por guerras. E o Egito, e o novo governo egípcio, vai usar muito a arqueologia, que era muitas vezes submetida aos interesses dos europeus, especialmente franco-britânicos, no Egito, e eles vão repaginar essa arqueologia e o uso político dela com a ideia do que? Olha, nós não somos um país novo, um estado novo, fundado agora em 52. Né? Nós somos herdeiros de uma das maiores civilizações da história. Nós somos herdeiros, né, de uma grande construção da humanidade. Nós somos os guardiões desse patrimônio. Entra nisso o discurso, né, o nacionalismo da maior parte do patrimônio arqueológico egípcio estar no Egito, né, enquanto a gente vê outros países brigando para recuperarem o seu patrimônio arqueológico, que, né, está em outros países, normalmente Museu Britânico em Londres ou na França. Então, e isso fica transparente nas palavras do Al-Sisi, o atual presidente egípcio, né, durante o cortejo. Quando ele diz que o mundo inteiro tem que ver a cena majestosa, que é uma nova evidência da grandeza do povo egípcio, guardião dessa civilização única que remonta às profundezas da história. Um evento único inspirado no espírito dos grandes antepassados que preservaram a nação e criaram uma civilização da qual toda a humanidade se orgulha. Vamos continuar nosso caminho, o caminho da construção da humanidade. Veja que ele coloca diretamente uma conexão, uma sequência, né, entre o Egito de 4.000 anos atrás, isso não é uma hipérbole, né, e o Egito atual. Ele deixa isso muito claro, né, nas palavras dele. Sendo que, nesse período, o Egito passou por diversas transformações. Né? O Egito virou um reino grego, virou uma província romana, tivemos a chegada dos árabes, tivemos o sultanato mameluco, depois província otomana. Então, o Egito ali como uma encruzilhada entre dois continentes é um país que tem uma diversidade muito grande. Também você tem 10 milhões de coptas cristãos, você tem os árabes muçulmanos, você tem os nilotas arabizados, você tem uma parte da população de origem núbia, mais ao sul. Então, obviamente um discurso nacional, de imagem nacional. A gente fala, olha, o Egito não é um país novo, não é um país do pós-guerra, não é? O Egito é uma civilização milenar. O Egito é um dos países de um dos berços da civilização, né? Aquela coisa que a gente vê lá na escola, né? Os berços de civilizações, crescente fértil, né? Então tá lá o Egito, né? Dádiva do Nilo.
E aí, além dessa questão, né, nacionalista, de identidade nacional, de formação de uma identidade nacional, e uma coisa interessante de destacar, né, a Márcia Jamili, por exemplo, destacou bastante isso, o que pra gente é uma múmia, como eu disse, de Indiana Jones, para os egípcios são os antigos reis e rainhas daquele território, são seus antigos líderes, antigos estadistas. Né? É uma visão bastante diferente. E aí outra coisa em relação ao debate interno egípcio. É uma coisa também que já mencionei bastante aqui no programa. Né, você tem no Egito, de um lado, os militares, seculares, desenvolvimentistas, e, claro, resumindo bem, né, inclusive lembrando que tem um repertório, programa de entrevistas do Xadrez Verbal com o senhor Ibrahim Soliman, que hoje é padre ortodoxo aqui em São Paulo, mas foi coronel do exército egípcio. Tá? Então a gente conversa um pouco sobre Egito, sobre a história de vida dele, que é uma história surreal, uma história muito legal. Tá? Quem fez a ponte foi a filha dele, a Caterine. Fica a recomendação, tá? É o feed do repertório, o repertório que infelizmente está parado por conta da pandemia. Mas, voltando, né, você tem os militares seculares e, do outro lado, a Irmandade Muçulmana, né, que é antissecular, que defende um pan-islamismo. Né? E, para alguns setores mais radicais da Irmandade Muçulmana, a herança arqueológica egípcia, né, é idolatria, não é algo que deve ser tolerado. As próprias múmias, né, você expor uma múmia seria profanar um cadáver, né, seria profanar ali um sepultamento. Então, para o governo egípcio valorizar esse legado arqueológico, esse legado histórico, também é uma maneira de marcar território, tá, em relação ao próprio debate interno do país. Tá? Essa disputa entre os seculares e os religiosos. Então também é interessante de ter isso em mente. E finalmente, e claro que eu estou resumindo bem, né? E finalmente, uma questão interessante, outras duas questões, na verdade, né? Já que vocês estão acostumados com o programa longo, vocês querem conteúdo mesmo, então vamos lá. Ainda nessa questão da Irmandade Muçulmana, é importante lembrar que a Irmandade Muçulmana foi uma das principais articuladoras dos protestos que derrubaram o Mubarak na Praça Tahrir. Né? E a Praça Tahrir se tornou algo muito ligado aos protestos. Né? E depois nós tivemos a deposição do Mohamed Morsi pelo Al-Sisi, no golpe militar liderado pelo Al-Sisi, também com manifestações na Praça Tahrir. O Mohamed Morsi, que era ligado à Irmandade Muçulmana. E, ano passado, colocaram um grande obelisco de Ramsés II na Praça Tahrir, né, fazendo o que não é só uma intervenção urbanística, né, é você fazer uma releitura da própria Praça Tahrir e desvincular ela um pouco da Irmandade Muçulmana. Né, e é onde fica o Museu do Cairo, né, um museu antigo, e agora tem esse novo Museu Nacional da Civilização Egípcia. Outro ponto interessante foi que nós tivemos 22 carruagens de guerra egípcias. Né? E o que, à primeira vista, né, pode ser apenas, né, uma afetação, né, pode ser apenas uma coisa cenográfica, não é. Por quê? Porque nesse contexto do desfile, com telões que mostravam personalidades egípcias, e claro, eu estou resumindo, tá? Por mais que eu esteja falando muito, eu estou resumindo bem o espetáculo que foi. Né? Teve muita publicidade o processo de fabricação dessas bigas, que foram feitas pelo Ministério de Defesa e da Produção Militar para serem réplicas exatas da biga encontrada na tumba de Tutankhamon. E por qual motivo que uma biga seria construída pelo órgão que coordena a produção bélica do Egito?
porque as bigas, elas eram um símbolo, elas são um símbolo de quando o Egito era uma grande potência militar, né? As representações da Batalha de Kadesh, por exemplo, liderado pelo Ramsés II, que a múmia dele estava no cortejo, inclusive, né? Então você faz essa conexão entre o passado de glórias militares egípcias e a atualidade militar egípcia, com inclusive a indústria armamentista contemporânea, já que o Egito é um país que tem uma produção de veículos de combate muito grande, tanto viaturas próprias como produção local de veículos blindados estrangeiros, tá? Então, mesmo as bigas estarem ali, a posição das bigas, a formação das bigas, é também um recado de identidade nacional, tá? E claro, né, ainda tem a questão de que o novo museu, né, o Museu Nacional da Civilização Egípcia, junto com outras obras e atrações, visa recuperar a indústria do turismo no Egito, né, que é uma indústria que está em queda desde 2011, né, por conta dos eventos políticos, da instabilidade política, depois agravada ainda mais pela pandemia. Mas, por exemplo, em 2010, o turismo correspondia a 11% da economia egípcia. Era uma das principais fontes de divisa do país. Empregava muita gente. Então o Egito precisa reativar esse setor. Então você tem um novo museu, um museu mais moderno, né, com muita coisa legal exposta e tal, é uma forma, né, de começar esse processo de recuperação do turismo. Do Egito, vamos para Israel, porque o presidente do país deu ao Netanyahu, na última terça-feira, dia 6, a tarefa de formar um novo governo, né, já que o Netanyahu, né, liderou, né, as eleições, foi o vencedor das eleições, e resta ver se ele vai conseguir formar uma coalizão ali com os partidos de direita religiosa, né, mas pelo menos um dos partidos de direita secular, tá? Não vai ser uma tarefa exatamente fácil, porém é possível, tá? Não é impossível, tá? Então, se não, teremos aí mais eleições em Israel num grande loop temporal. Lembrando que o Netanyahu, o julgamento dele foi retomado nessa semana, nessa segunda-feira, dia 5, tá? De corrupção, abuso de autoridade. O Netanyahu disse que isso é uma caça às bruxas, tá? Que é uma perseguição política, ele é inocente, tá? Porém, o julgamento foi retomado depois da pandemia, já que em Israel, de certo modo, a pandemia já está controlada. De Israel, vamos para a Jordânia, né? Porque no dia 3 de abril, o governo jordaniano anunciou que 19 pessoas foram presas. Dentre essas 19 pessoas estão o príncipe Hamza bin Hussein, que é irmão por parte de pai do rei Abdullah II, tá? Ambos são filhos do rei Hussein, que foi rei até 99, porém com mães diferentes, e também o Bassem al-Adala, que era chefe da corte hashemita e ex-embaixador da Jordânia na Arábia Saudita, tá? Ou seja, você tem 19 pessoas presas, sendo 2, né, de alto escalão. Por quê? Segundo o governo jordaniano, teve uma tentativa de golpe dentro do país. O príncipe Hamza, ele era o príncipe da coroa, ou seja, o príncipe herdeiro, até 2004, quando ele foi substituído pelo príncipe Hussein, filho do rei Abdullah II. É algo parecido, né, com o que a gente comentou tempos atrás sobre a sucessão na Arábia Saudita, já que até hoje todos os reis da Arábia Saudita eram filhos do rei Abdulaziz, o fundador do reino. E aí ia de irmão mais velho para irmão mais novo. Por isso que os reis da Arábia Saudita foram ficando progressivamente mais velhos. E aí o Mohammed bin Salman, que forçou a situação
para tirar o tio dele da linha sucessória e ele se tornar o sucessor do pai, o rei Salmã. Na Jordânia era a mesma coisa. Você tinha o filho mais velho como o rei Abdullah II, depois o príncipe Hamza, o irmão mais novo, na sucessão. O Abdullah II, o rei, tem 59 anos de idade, o príncipe Hamza tem 41 e o príncipe Hussein, filho do rei Abdullah, tem 26. Então aí você tira o irmão mais novo da linha sucessória e bota o seu filho na linha sucessória. Obviamente, o príncipe Hamza não deve ter ficado nem um pouco feliz. E, por isso, já tem mais de uma década que a imprensa jordaniana diz que os dois irmãos não se bicam exatamente, não se dão muito bem exatamente. E a especulação, aí vou frisar, especulação, é que sob influência saudita e do MBS, tá? Que eles teriam tentado esse golpe palaciano, tá? Não foi um golpe de tropas na rua nem nada, foi um golpe palaciano, que eles estariam ali num processo de tentar cooptar as pessoas próximas do rei Abdullah, tá? Para substituir o rei. Lembrando que a Jordânia é um país muito importante na região, porque é onde você tem milhões de palestinos e refugiados da guerra da Síria, é um dos principais representantes dos diálogos entre Israel e Palestina e tem a custódia dos locais sagrados do Islã em Jerusalém, como a Mesquita Al-Aqsa, que fica, né, no que os israelenses chamam de Monte do Templo. Então, a especulação é que o MBS, com apoio dos Emirados Árabes Unidos, estariam por trás dessa tentativa de golpe do príncipe Hamza para diminuir a influência que eles veem como prejudicial de setores mais tradicionalistas que alguns apoiam o rei Abdullah. Boa parte deles apoiam o rei Abdullah, que seria ali um entrave, um suposto entrave para um desenvolvimento do país e também para uma eventual solução, entre aspas, tá? Para o conflito entre Israel e Palestina. Tá? Então você tem uma questão sucessória, uma questão familiar, mas também uma disputa política da região. E o príncipe está em prisão domiciliar. Da Jordânia vamos para a Turquia com duas notícias. A primeira é que o presidente Erdogan, o Erdogan, mandou prender 10 almirantes da reserva que foram alguns dos 104 signatários de uma carta contra o projeto do Canal Istambul. Infelizmente, como esse bloco já está gigante, esse programa vai ficar enorme, né? Talvez seja melhor retomar o assunto depois, mas resumidamente a ideia de construir um canal artificial perto de Istambul para diminuir o tráfego no Estreito de Bósforo e aumentar o desenvolvimento econômico da região. A questão é que isso também envolve questões políticas e geopolíticas muito sensíveis. Por quê? Pelo direito internacional, pela Convenção de Montreux, os estreitos de Bósforo e Dardanelos, eles são de livre navegação comercial e restrições à passagem de navios militares apenas para países que têm o litoral no Mar Negro. Com esse novo canal, o próprio governo turco fala que a Convenção de Montreux não seria aplicada a esse canal artificial. Ou seja, navios da OTAN, por exemplo, de países que não têm costa no Mar Negro, poderiam transitar por ali. O que, né, não é bem visto por um monte de gente, especialmente a Rússia.
Então, tem gente que diz que esse canal artificial seria uma doideira, né, um projeto extremamente megalômano do ponto de vista econômico e um crime ambiental. Mas, como eu disse, é melhor a gente discutir isso em outra ocasião com mais detalhes, até porque por enquanto ele está só no papel, né? Ainda na Turquia temos uma cena aí que todo mundo viu, né? Que o Erdogan ele recebeu a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, o Charles Michel, tiraram fotos, os três de pé, e aí, na hora de sentar para conversar, só tinham duas cadeiras. Uma para o Michel e outra para o Erdogan. E a von der Leyen fez uma cara, né, de paisagem, ela emitiu um som, um an, e ela se sentou num sofá ali próximo, numa posição lateral. Tá? E deu muito debate, por quê? Primeiro, pela grosseria diplomática do Erdogan. Segundo, pelo machismo da cena. E o Erdogan já emitiu várias vezes, né, posições machistas. E terceiro, pelo fato de que o Charles Michel, ele não fez nada. Ele ficou sentado e tá bom, Úrsula, senta lá no sofá. Ele não agiu em protesto, ele não se levantou, nem nada. Né? Então, você teve ali, né, claramente um tapa na cara diplomático, né, o que gerou uma repercussão bastante negativa, né, muitas críticas, e, inclusive, o Mário Draghi, né, primeiro-ministro da Itália, disse que o Erdogan age como um ditador. Tá? Disse que a chefe da Comissão Europeia teve que sofrer uma humilhação. Tá? E, claro, faz parte, né, também do combo de desaforos entre o Erdogan e a União Europeia, que ele cada vez mais se distancia e chantageia também. Aí vamos, né, bem ao sul, para a ponta da Península Arábica, para o Iêmen, já que 13 judeus iemenitas foram convidados a se retirar, deportados pelos Houthis nas áreas sob controle Houthi. Apenas 4 judeus continuaram no Iêmen, no território iemenita, e esses 13 judeus iemenitas exilados disseram que não desejam imigrar para Israel e pretendem ir para um terceiro país que garanta asilo para eles. Tá? Muito provavelmente eles vão residir nos Emirados Árabes Unidos. Tá? E óbvio que a situação é um completo absurdo e muito provavelmente tem pressão iraniana para esse tipo de coisa. Falando em Irã, 2 notícias, né, que não são coincidências. Por quê? No dia 27 de março foi anunciado, né, que os ministros de Relações Exteriores da China e do Irã, né, o Mohammad Zarif e o Wang Yi, eles assinaram um acordo de cooperação estratégica de 25 anos. Tá? Abertura de investimentos, modernização econômica, né? Todo esse tipo de coisa. O Irã fazer parte da nova Rota da Seda, né? Lembrando que o Planalto iraniano é estrategicamente muito importante, porque ele liga, né, as estepes da Eurásia ao Oriente Médio e ao continente africano, né? Você não precisa contornar lá o Mar Cáspio, vir pelo Cáucaso, né? Um planaltão. E, ao mesmo tempo, os projetos precisam ser aprovados pelos seus governos, especialmente pelo governo iraniano. Né? Precisa ser aprovado no parlamento iraniano e tudo mais. E aí, não coincidentemente, dias depois, autoridades do Irã e dos Estados Unidos se encontraram, né, em Viena para voltar a negociar uma retomada do acordo nuclear.
Por que eu digo que não é coincidência? Porque o Irã falou, olha, Joe Biden, vocês têm as sanções, vocês têm que retirar as sanções, a gente quer voltar para o acordo, mas vocês não estão colaborando, né? Lembrando, uma coisa que a gente já destacou aqui várias vezes, o Irã, né, não caiam no estereótipo fácil de pensar que o Irã é um país de radicais, que não tem nada, que fica no meio do nada, né, um país atrasado. Não, o Irã é um país gigantesco, com uma cultura riquíssima, uma população enorme, muitos recursos naturais e uma economia muito forte. Tá? O Irã tem uma indústria siderúrgica e metalúrgica muito forte, o Irã tem um mercado de consumo muito grande e que, como a gente já destacou aqui várias vezes, o acordo nuclear entre os países ocidentais e o Irã permitiria, por exemplo, modernizar a frota de aviação civil iraniana, permitiria, né, a Peugeot queria fazer uma fábrica no Irã. Por quê? Porque os iranianos querem comprar carro, querem consumir, né? E aí a China olhou e falou, então, Irã, olha, os Estados Unidos impôs sanções contra você. Os países europeus não vão fazer negócio com você com o risco de sofrer sanções dos Estados Unidos. Estamos nós aqui da China, entendeu? Vocês querem aqui, entendeu? Tem celular Xiaomi, tem obra de infraestrutura, tem um monte de coisa aqui que a gente pode negociar. Vocês estão afim? Então, o Irã virou e falou assim, olha, Joe Biden, já que você não quer negociar com a gente vai negociar com a China. É um acordo que já estava sendo discutido há muito tempo e que ganhou novo fôlego nos últimos meses por motivos óbvios, né? Então, vamos ver se vão retornar ao acordo nuclear. Lembrando que a própria China faz parte do acordo nuclear, porém, economicamente, os países ocidentais tinham saído na frente. Né? Você já tinha teve vários acordos, né? Como eu disse, da fábrica da Peugeot, acordo com a Airbus, acordo com a Total da França também, e tudo isso ficou congelado e a China foi lá e se aproveitou. Então, certamente, as duas coisas não estão desconectadas. E, finalmente, para a gente fechar esse girão pelo Oriente Médio, um navio espião do Irã sofreu um ataque com minas portáteis, estilo Call of Duty, tá, no Mar Vermelho. E aí todo mundo ficou, meu Deus, quem foi? Foi os Estados Unidos, foi uma agressão e tal. E integrantes do gabinete israelense confirmaram à imprensa dos Estados Unidos que foi Israel que realizou esse ataque contra esse navio espião do Irã no Mar Vermelho. Tá? Vocês vão ver na imprensa em inglês reconnaissance ship, né? Navio de reconhecimento, né? Mas isso é eufemismo para navio espião. Tá? Quando vocês verem um navio com muita antena, tá? É porque ele tá ouvindo coisa que não devia. E agora vocês ficam com as efemérides da quinzena que vem.